Boa noite, Instagram. Estamos aqui ao vivo do Instagram. Hoje vamos falar sobre intestino preguiçoso que você não digeriu. Vamos esperar as pessoas entrar. Boa noite. Vamos viver sem dor? Vamos viver uma vida de saúde plena e ser feliz? Espero vocês nessa live com muita participação. Afinal de contas, quem às vezes não sofre com incômodos, dores pelo corpo ou conhece quem sofre, eu peço que vocês compartilhem com seus amigos e familiares, com quem você ama, sabe que sofre com dores, o intestino preguiçoso, ou mesmo as disfunções do próprio intestino levam a dores no quadril, dores nas costas, fibromialgia, alterações de humor. Muita coisa acontece por conta do intestino, então espero vocês com muita participação nessa live. Eu sou Andréia Maslon, uma fisioterapeuta que não se contentou em só ouvir as histórias dos seus pacientes, mas também querendo desvendá-las, indo direto ao ponto, como sabendo a origem por onde tudo começou. E essa origem pode estar na própria percepção de como ela entende a vida dela. E é por isso que eu te convido a assistir essa live. Convidei hoje o Dr. Patrick, um médico da Integrativo, para acessar conosco muitas soluções para essas disfunções do intestino. E assim, saber como resolver todos esses conflitos, ok? Vamos esperar o Dr. Patrick entrar, solicita para eu te aceitar. E é isso aí, eu espero que vocês compartilhem com o máximo de número de pessoas que sofram desses problemas que eu falei e que tenham soluções, né? Saibam por que isso acontece, para que todos esses incômodos acontecem no seu corpo. E é assim que a gente vai trazer essa live para vocês hoje. Solicita, Dr. Patrick. Apareceu visualizar? Aperta. Vamos lá. Eu tenho tido muitas oportunidades de estarem com pessoas que estão conseguindo acessar a consciência por onde tudo começou. E assim levar a dor e os incômodos a um processo de cura, a um processo de como isso acontece. Vamos lá com o Dr. Patrick, para ele entrar. Vai mostrar porque o intestino... Olá, doutor, tudo bem? Tá na clínica ainda? Ainda, boa noite. Boa Acabei noite, tá me ouvindo bem? de tudo ótimo. Aí, tá dando uma interferenciazinha aqui pra mim. Legal. Então vamos lá, doutor. Se apresenta, né? Porque eu falei médico integrativo, mas fala você, por Tá bom, favor, para as pessoas te conhecerem. joia. Então, primeiro é um prazer, né, estar aqui com você para a gente falar Obrigada. sobre esse tema tão curioso e interessante. As pessoas acham que o intestino é só fibra e água, mas tem muito mais coisa. Meu nome é Patrick, eu sou médico, tenho formação em clínica médica, né? Residência, fiz também medicina esportiva, fiz nutrologia e fiz uma formação em medicina ortomolecular integrativa, né? Então eu acabo vendo muito dessa área aí na minha prática clínica, o dia a dia, né? Porque a gente vê que tem muita coisa que a própria medicina tradicional ela não vai explicar. Então a gente tem que buscar em alguns outras fontes de informação, digamos assim. Ótimo. E como eu digo para as pessoas sempre nessas lives, é muito da percepção do que a gente tem da vida, do que a gente foi educado a assistir, nossas crenças, nossa forma de olhar. O nosso cérebro também manda isso para partes do nosso corpo, né? Então, com o meu trabalho, eu percebo que essas vísceras esses órgãos estão totalmente acoplados a todas essas dores. E aí me deixou muito curiosa quando eu tive uma paciente de depressão e eu perguntei para o senhor sobre o desmame dos medicamentos dela. E aí você me falou tanto de fígado como de intestino. Isso me deixou curiosa, porque no mundo da osteopatia, no mundo das terapias que eu faço, além da gente procurar essa origem dos sintomas nos conflitos emocionais, né?
e da vida da pessoa. Eu sempre falo que não é um sintoma, não é a doença, é como a pessoa interpreta isso, é como é a história dela, o que ela passou lá atrás. E aí o senhor me disse, a gente tem que desintoxicar tudo isso. E aí me chamou muito a atenção, porque a gente, com as nossas mãos, tenta fazer isso, e hoje em dia se fala muito em psiconeuroimunologia, essa desintoxicação. Eu tô com mais de 100 artigos aqui da Escola de Osteopatia de Madrid, lá da Espanha e da Itália, que eles estão, né, com essa história de Covid e já há um tempo com artigos super atuais de 2020 falando de alimentação e dores, né? Então, como essa inflamação crônica, esse estresse que eu sempre falo, que está na vida da pessoa, ela congelou em algum momento da vida dela essa emoção e ela vai interpretar isso no corpo dela. E aí, né, como ela consegue ter essa parte de informação no intestino, né? Por isso que é o tema, o que não digeriu, né? O que ela não aceitou da vida dela, o que ela congelou nesse momento. E aí a gente faz esse trabalho amplo, integrativo, que hoje eu estou mandando tudo para o senhor, só percebendo, né? Estou encaminhando alguns de volta, não sei se vocês chegaram aí, mas mantém. É curioso, porque assim, eu falei da minha parte médica, né? Mas a minha primeira formação, não sei se eu já comentei isso com você, mas eu sou Já, terapeuta, né? Também. já. Formei em 2002 e depois eu fui para medicina. Mas, então a gente acaba, não só na parte integrativa, mas mesmo antes eu já olhava tudo isso, né? Com essa visão que você tem. Tudo bem que eu não fiz a formação em osteopatia, mas é muito intrigante, assim, quanto mais você entra nesse mundo, é fantástico. Primeiro porque a formação do intestino embrionário, né, lá dos primórdios, ela já vem da mesma formação do cérebro. Então, quando fala que nosso intestino é nosso segundo cérebro, não é brincadeira, né? A formação veio ali da mesma embriogênese. E quando a gente ainda vai ver todas as conexões, né, entre parte neural, é impressionante. Tem hora que quando a gente começa a estudar intestino, a gente não sabe se é o cérebro que comanda o intestino ou o intestino que comanda o cérebro. Hoje eu estou mais convencido que o intestino. E aquelas bactérias do bem ou do mal que a gente tem ali também acaba levando uma boa parcela de culpa ou uma boa parcela de benefícios para esse organismo, né? Mas, como você falou, realmente, assim, essa conexão intestino-cérebro ou cérebro-intestino tem total razão de ser. Só para a gente exemplificar, porque aí a gente, para também não ser muito técnico, mas a gente tem um sistema no organismo que é o nosso sistema de luta ou fuga. Então, para as pessoas entenderem, vamos supor que você parou diante de uma situação de risco. Seja... não, vamos supor... Um choque, um trauma mesmo, é o que eu falo. Um choque. Tem que ser impactante e inesperado. Estava passeando na rua e saiu um pitbull. Vamos colocar assim. Então, quando você tem essa situação de risco, o que acontece? A gente tem um sistema que é simpático, né, que a gente fala, o sistema simpático é o nosso sistema de luta. Quando esse sistema de luta atual, o que ele pensa? Ele fala, olha, o que eu preciso agora? De duas uma, você vai paralisar e você vai deixar o cachorro atacar, ou você vai fugir, que é o mais comum que as pessoas façam. Quando a gente está fugindo, o sistema simpático ele lança mão das catecolaminas, que a gente chama de ação, né? Então, adrenalina, noradrenalina. E essas catecolaminas de ação, elas não precisam do intestino. Então, o que você precisa? De um coração bombeando muito. Você precisa de uma pupila regalada para você enxergar tudo que está ali na frente. Você precisa do cérebro muito ativo. Alerta máximo. Alerta máximo. Mas e o intestino? Parado. Eu não preciso do intestino nessa Naquela hora eu não preciso, né? Digerir nem absorver nada. Exatamente. Só que é tão curioso isso que, assim, hoje com o estresse que a gente vive, níveis de cortisol altíssimo pelo estresse do dia a dia, pelas cobranças, algumas coisas que você vai trazendo na vida e você vai guardando sem nem perceber, e aí é onde entra a conexão aí com essa parte de fígado, a gente vai criando indiretamente esse sistema simpático hiperativado sem mesmo que a gente perceba.
né? Então, silenciosamente, esse sistema simpático ele vai ficando hiperativado. Como se fosse a situação do pitbull. Só que a situação do pitbull passou. O que acontece? Às vezes a pessoa se mija toda depois, né? Não tem problema. Da fome, da sede, vem tudo depois. Por quê? Porque o intestino agora soltou. Olha, o simpático desativou o intestino e até a urina também. Então, a gente está fazendo muito isso cronicamente. As pessoas, através do estresse, acabam fazendo isso cronicamente sem perceber. Só que não está tendo um momento de, passou. É ficar com aquilo o tempo inteiro ali. Ao ponto que eu... Ruminando. Exatamente. Ruminando. E aí, por isso que começa assim, olha, eu tenho uma gastrite, mas eu fiz todos os exames do mundo e não achei nada. Me falaram que era uma gastrite emocional. Eu falei, realmente é. Tem toda razão de ser, né? Lógico que se eu ainda tenho uma alimentação desregulada, um processo desequilibrado, se eu estou alimentando essas bactérias do mal, efetivamente eu ainda tenho um desequilíbrio dessa flora intestinal que a gente chama de desbiose, um processo de metabolização hepática muito lentificado, um processo de digestão muito lentificado, e que isso ainda vai potencializar toda essa parte que a gente estava falando de neuroinformação. E a base do intestino, diz que a base da inflamação é o intestino, é isso mesmo? Tirando essa parte de higiene mental e emocional que eu sempre falo, que é o primeiro, né? É o choque inicial, que é onde eu chego na primeira sessão, ainda se vai nessa parte diretamente, então inflamou e essa cronicidade vai sendo mais lesivo ainda, não, doutor? Vai sendo mais lesivo ainda. É tão curioso que, assim, depois da industrialização, onde nós paramos ou reduzimos a alimentação, que foi rica em verduras, frutas, leguminosas, né? A gente acabou fazendo um desequilíbrio intestinal. Eu acho que eu vou conseguir mostrar aqui, mas tem uma imagem que geralmente eu mostro para os meus pacientes, que a gente mostra, deixa eu ver se eu consigo virar para o lado, não sei se vai ficar bem visível. Tá dando para ver? Dá, mas eu não sei exatamente o que... Aqui. Sim, bem perto. Então, assim, ó, isso aqui está mostrando um intestino que está regulado de um lado e um intestino que está completamente inflamado do outro, né? Quem é que promove essa inflamação, esse desequilíbrio, né? O que a gente fala que é a perda das tight junctions, ou junções estreitas do intestino, né? Quem consegue fazer isso é a alimentação adequada. Porque com a alimentação adequada, eu consigo alimentar essas bactérias do bem, que a gente fala que existe uma relação entre firmicutes e bacteroidetes intestinais, e se essas bactérias ali criam um ambiente de desequilíbrio e de luta muito grande, você acaba agredindo essa parede intestinal. Então, quando você agride essa parede intestinal, você começa esse processo inflamatório, que a gente fala que é até um desequilíbrio de inflamação subclínica, né? Porque às vezes não é percebido pela pessoa. Quando ela percebe, às vezes o desequilíbrio já foi. Já está intenso, né? Já está muito grande. Isso. E você está rico em bactérias que são bactérias que vão te viciar. Por exemplo, sabe aquela pessoa que acorda no meio da madrugada para assaltar a geladeira? É porque ela se tornou refém das bactérias intestinais. Olha que louco. Mas fala assim, como? No momento em que eu mudei a minha alimentação, no momento em que o cortisol e o estresse excessivo, porque ele também modula essas bactérias intestinais, foi atuando, eu fui selecionando bactérias, porque 90% da produção da minha serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, da minha dopamina, que é o neurotransmissor do bem-estar,
foi sendo selecionado, eu fiquei refém. Então, o que, que essa bactéria faz? Chega no meio da noite, elas não estão mais produzindo dopamina, porque elas dependem dos açúcares refinados, dos carboidratos refinados, para poder fabricar dopamina e serotonina. Quando ela não consegue, fala, não tenho açúcar, então eu paro, não vou produzir mais nada. O açúcar é um bom alimento para essas maléficas, não? Exatamente. É um alimento, é o combustível que elas precisam. Aí, quando elas param, o que, que a informação cerebral é enviada? Acorde e vá assaltar a geladeira, porque se você, enquanto você não assaltar a geladeira, eu não vou voltar a produzir dopamina e serotonina. Então, a nossa alimentação desregulada, o estresse não controlado, faz com que nós fiquemos reféns dessas bactérias do mal. E a permeabilidade do intestino diz que é que nem uma teia, né? E aí, conforme vai passando, explica melhor isso. Talvez não saiba explicar tão bem. Na verdade, o intestino a gente fala que tem junções estreitas. Então, eu tentei mostrar ali, mas não ficou muito bom. Essas junções. As ondulações, né? Mas às vezes mostrar mais didático também é então, bacana. essas junções estreitas fazem com que as paredes intestinais sejam assim. Então, não deixa passar nada. Vamos dizer que aqui do lado de baixo, nós temos a parte de onde toda a vascularização entérica, né, do intestino. Então, aqui do lado de cima, eu tenho uma parte intestinal. Quando essa inflamação começa a acontecer, eu vou fazendo isso. Eu vou abrindo essas junções estreitas. Elas deveriam ser assim. O que fica no intestino era o intestino, que vem aqui para a parte de corrente sanguínea e circulação entérica. Quando eu vou abrir, isso aqui já é por conta da inflamação. Então, agora começa a passar tudo que não deveria passar, porque o intestino ele é uma grande barreira de defesa. Ele também absorve, mas ele é a nossa grande barreira, assim como a pele é uma grande barreira de defesa. Tem uma proteção aí. Isso. Então começa a passar fungos, bactérias gram-negativas, gram-positivas, bactérias que não deveriam estar naquele outro ambiente e vir agora um agente agressor. Exatamente. E a água, os nutrientes exatamente que a pessoa deveria absorver, ela acaba não absorvendo muito. E vai piorando cada vez mais essa microbiota, né? Por isso a biose, né? A desbiose. Eu tinha muita dificuldade de entender isso. É desbiose por conta da biose da microbiota, não é isso mesmo? É isso mesmo. Esse desequilíbrio, né? Vai virando um ciclo vicioso, né? E nesse ciclo vicioso, por exemplo, para que eu possa produzir o neurotransmissor lá que se chama serotonina, eu geralmente busco nas carnes, né, seja nas carnes brancas ou nas carnes vermelhas, algo que a gente chama de triptofano. O triptofano, as bactérias do bem pegam esse triptofano, na presença de vitaminas do complexo B, como a B2, a B6, e vão transformar esse triptofano em uma outra partícula que a gente chama de 5-hidroxitriptofano. O 5-hidrox, que é 5-HTP. A serotonina é o 5-HT. Então, assim, sem triptofano, eu não produzo 5-HTP. E sem 5-HTP, eu não produzo a serotonina. Então, eu comecei a bagunçar o intestino, eu diminuí a minha absorção de vitaminas e minerais, eu fiquei refém de bactérias do mal, só por ter uma alimentação rica em farináceos. E aí, dos farináceos, é óbvio que o glúten é o grande vilão da jogada, né? A lactose um pouco também, a beta-lactoglobulina do leite também, mas existem outros food maps que são alimentos que são fermentadores, que a gente chama, então acaba piorando isso aí. Mas, querendo ou não, nesse momento, para o nosso entendimento da medicina, o glúten e a lactose, eles são os piores vilões. Lógico que existe pessoas que têm a doença celíaca, que essa não pode ver glúten nem de perto. Nem cheirar, né?
É o E tem trilho do conflito dela, a isso. gente chama. Mas tem o intolerante ao glúten, que a gente chama de não celíaco, né? Então, o glúten, ele é um grande desagregador para fazer isso. E aí, se a gente pega o pãozinho de manhã, glúten. Nos A gente, hábitos. entendeu? Esse foi o hábito da industrialização. Quando juntou a industrialização que nos trouxe o maravilhoso estresse, cortisol alto, e a maravilhosa alimentação à base de farinha, né? À base de trigo, centeio, cevada e por aí vai. Então, é um combo completo para a gente De até. bomba. E assim, é uma reflexão que me veio outro dia, quando eu estava sempre revisando essas coisas. A gente vive num mundo extremamente ansioso. Mas as pessoas, desde que o mundo é mundo, elas têm cobrança. Óbvio que hoje a gente vive numa velocidade isso muito grande. Mas não caberia uma reflexão da gente pensar, será que a industrialização pelos farináceos, mais o cortisol modulando de forma muito errônea o nosso intestino, mais esse sistema simpático, porque eu nunca estou desligando, né? Então o sistema simpático está fazendo o intestino ficar aqui, ó, fechadinho, peristalse bem lentificada, né? Será que isso não está contribuindo de forma muito intensa para a gente ter o mundo ansioso que a gente tem hoje também? Então, são coisas que a gente vai ter que refletir muito para frente, né? Eu acho que o coronavírus aí veio trazer à tona a busca pela saúde de novo das pessoas, né André? Ontem mesmo eu falava de um assunto bem intrigante, que é a fibromialgia, que é aquela dor no corpo inteiro, e o quanto eu tenho pedido para as pessoas, assim, se não derem para te procurar, no caso, fazer o jejum intermitente, olhar mais para essa alimentação, olhar para essa saúde, por conta que, assim, desde a obesidade até uma dor no quadril, uma dor nas costas, né? Às vezes a gente vê que tem órgãos, assim, tem o estômago, tem o fígado e tem até o intestino, muitas vezes, relacionado a isso. E quando elas fazem, elas falam, nossa, eu senti uma melhora, mas não é essa melhora, é porque a pessoa está começando a controlar a sua vida de fato, né? A gente pede essa consciência do corpo, esse controle emocional, né? Você se relaciona bem no meio em que você vive, né? Que o terreno é tudo, eu sempre falo, assim como o terreno do intestino é importante, o terreno da vida também. Se você está num ambiente tóxico que está te fazendo mal, pode ser na casa, pode ser no trabalho, pode ser na família, né? Essa falta desse seu controle emocional, essa falta desse controle de saber o seu corpo, né? Porque esse estresse, essa ansiedade, ela tem um porquê, ela tem uma origem. Ela começou talvez até na infância. A gente tem visto muito isso, tem trazido muito essa psicologia também transpessoal. Às vezes eu não tenho a constelação, mas eu sei que é um caminho que me espera, porque assim, é tão grave a coisa da ansiedade que às vezes a gente fala, é uma preocupação com o futuro, mas espera aí, quanto a pessoa congelou lá na infância. Então tem muita coisa que, assim, às vezes nem era pra gente saber, mas a curiosidade e o paciente mesmo, ele traz isso pra gente. Então, esse relaxamento de você olhar o seu corpo, de você olhar para sua mente, olhar para sua emoção, vai fugindo a pessoa dessa saúde. E aí vem o coronavírus e faz todo mundo pensar em doença. Olha que coisa maluca. Eu falei ontem isso. Então, quanto a gente está precisando resgatar essa natureza do nosso corpo, peraí, eu não tenho um corpo tão fraco assim, eu não tenho um sistema imunológico tão fraco assim. E aí a importância da pessoa olhar nesse momento para a alimentação, para a vida dela, para o controle emocional, fazer essa higiene até verbal, né? Porque se você quer saúde, você primeiro tem que pensar em saúde, você tem que sentir a saúde, você tem que querer ser saúde, né? Então, se você escolhe ser saudável, nada melhor do que nossa saúde 360 graus, né, doutor? Tanto o médico, quanto o fisioterapeuta, quanto o nutricionista, acho que todo mundo tem que estar muito envolvido nesse Perfeito. trabalho. Quando a gente, é curioso assim, ó, quando a gente começa a pensar em saúde, você não consegue ficar mais em nenhuma área da saúde. Vamos colocar, você não consegue, existia, né, há alguns anos atrás, né, ali o fisioterapeuta só trabalhava com a ortopedia. O fisioterapeuta só trabalhava com a parte respiratória. O fisioterapeuta que só trabalhava com a parte uroginecológica. O fisioterapeuta
Ah, vamos lá. Mas, Imensos, um leque. então, Assim como a medicina, né? Um leque. assim como a medicina, o médico que só quer atuar com a ortopedia, o médico que a parte de, não, olha, eu só vejo os hormônios do paciente, endocrinológico. O médico, então, quando você começa a ser integrativo, você entende que o ser humano ele está conectado. A gente está Não tem falando como de, separar, né? ó, só que agora a gente falou de intestino, a gente falou de flora, então eu passei pela parte gástrica. Depois a gente falou de hormônios, porque a gente falou de cortisol. Depois a gente falou de neurotransmissores, então já entrei lá na parte do neurologista. Né? Então, o paciente é um só. Se eu não estou estudando todo, a chance de eu errar é muito grande, principalmente quando a gente fala em saúde. Tratar doença é uma coisa. Qualquer Agora, um trata. tratar doença, realmente assim, eu desde o meu primeiro ano de faculdade de medicina até o meu último ano de residência de clínica médica, eu só aprendi a tratar doença. Se você chegasse para mim com uma doença X, eu sabia qual era o tratamento para isso. Uhum. Agora, e a prevenção? Né? A prevenção foi um outro caminho que eu tive que buscar, assim como você teve que buscar também nessa visão 360 graus. Quando você fala em prevenir, você tem que olhar 360 graus do paciente. Lógico que eu tenho que entender também a minha limitação. Tem coisa, eu acabei de encerrar uma consulta aqui que eu estava conversando com a paciente. Tem coisas que da minha experiência é muito interessante, mas ela, por exemplo, acompanha com uma colega que é ginecologista há 15 anos. Eu falei, olha, eu não conheço a colega, mas eu sugiro que você converse com ela, discuta se realmente não está faltando alguma coisa, ou para pelo menos a gente entender por que ela fez dessa forma, sabe? Eu não quero entrar na área do colega, eu não quero fazer aquilo além do que já está dentro do que eu faço. Mas eu acho que se todos os médicos, todos os fisioterapeutas, todos os nutricionistas, é, todos os enfermeiros que cuidam, não olharem os profissionais de educação física, né? Não começarem a olhar o paciente de forma integral, de uma forma 360 graus, a gente vai deixar de ajudar muita gente. A gente vai deixar de ajudar muita gente. A gente vai continuar focado na doença. Tudo bem que às vezes o paciente vem pela doença, mas É você que é o caminho dele, né? É o caminho que ele está começando. Eu sempre falo, a dor, o incômodo, ou mesmo até um desconforto, como a ansiedade né? A síndrome do pânico, a depressão, é o caminho dele. Mas se ele chega no médico e já é barrado com um medicamento para dar uma neutralizada naquilo e nada mais, né? Ele pode não ir procurar psicólogo, ele pode não ir ter uma terapia breve, né? Então acaba ficando na sorte, né? fica na sorte. Porque aí você fica num pequeno gota de um gigante oceano azul. Então, mesmo fazendo tudo isso, às vezes a gente nem acerta todas as vezes. Às vezes a gente ainda deixa alguma coisa passar. Mas essa visão do ser humano como um todo é essencial. O que a gente é? Nós somos o reflexo da nossa alma. Então, se a gente ainda não transcender isso para um ambiente até espiritual, por que essas somatizações todas acontecem, né? Você até comentou. O que eu trouxe guardado do baú lá da minha infância? Que eu não abri esse baú e de repente, quando eu penso em abrir essa tampinha do baú, faz meu cabelo cair, faz o meu intestino tremer e faz tudo indo acontecendo assim. Então, a gente olha o paciente, teve uma paciente que falou para mim assim, doutor, eu nunca pensei em conversar de Ho'oponopono com um médico de consulta. Eu falei, a gente conversa, Ho'oponopono, mindfulness, Crenças, se o que o senhor quiser. quiser, a gente fala de tudo, né? Não, não tem jeito, assim. Tem hora que você tem que tocar e comentar sobre algumas coisas. Por quê? Porque você rastreia o paciente inteiro. Você não achou. Ajudou ele em tudo, né? Deu suplementação, aliás, quero que o senhor fale daqui a pouco. Suplementação, injetáveis, ozônio, seja o que for, né?
E ainda ele volta reclamando. Então eu já falo assim, a arte de reclamar é clamar, né? Se você reclama de dor é porque tem alguma coisa aí que você quer inconscientemente, ocultamente chamar atenção, trazer para alguém para perto, né? Alguma falta, alguma carência, o intestino traz muito isso. A gente vê muito disso, vê casos até até a ciência já tem comprovado alguma coisa de abuso moral, né? Muito abuso repetitivo no sexo feminino. A gente vê muito isso no consultório e tem muito a ver com isso. Então, se a pessoa não se abre para querer ter essa mudança, cair de cabeça na sua vida e tomar as rédeas mesmo, nada muda, né? Fica tudo igual. Sim, fica tudo igual. E tem mais, né? Você estava falando da fibromialgia. O que que essas fáscias da fibromialgia não está querendo nos falar, ou falar para o próprio paciente, de que algo que ele não mexeu e precisaria ser mexido, né? O que que é a somatização desse processo onde as fáscias musculares ficam tão rígidas que promovem dor no corpo inteiro, né? Então, aí vai entrar ainda a parte visceral, que vocês sabem muito bem aí da parte osteopática. Eu vou falar um relato meu, que eu acho curioso, assim, há uns 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás, eu fiz uma viagem aqui para Campos, e nesse mesmo ano eu tinha tido uns 2, 3, eu não tinha feito essa transformação de vida ainda, eu trabalhava muito em UTI, O senhor e era obeso, né? Fala também, é isso? Não, é, obeso não, no né? Só Instagram, né? gordinho. E obesidade grau 1, tava lá, Sério? obesidade grau 1. Eu bati na obesidade grau 1 e isso me deu um start de mudança de vida, assim. Não, e eu acho muito legal porque, assim, quando o próprio profissional passa pela dor, eu acho que a experiência é marcante, né? Então é uma super lição de vida até para quem está assistindo. Sim. Aí eu fui para Campos, enfim, passei um final de semana lá, e no domingo, eu fui numa sexta, no domingo eu travei a coluna. Travei, eu não consegui. Minha esposa veio dirigindo o carro de volta. Procurei uma profissional na época que foi por indicação sair procurando. Infelizmente, na época eu não conhecia você, senão eu tinha corrido direto aí. Aí, quando eu cheguei lá dela, que ela também foi fantástica, assim, ela falou: Patrick, mas você não está passando por nenhum estresse? Você mudou alguma coisa? Porque na minha avaliação, você tem alguma coisa na cápsula do fígado. Cápsula do fígado? Eu falei, não, você está conversando demais. Eu não estou achando que essa conversa, a gente não está batendo. Ele falou, porque eu estou liberando a sua coluna e não melhora nada. Mas eu vou trabalhar a sua O seu cápsula, fígado? seu Uhum. fígado, e vamos ver como é que vai fazer. Ela começou a fazer essa liberação, a dor que era lá na L1, que era na parte de transição aqui tóraco-lombar, zerou. Eu não Show. senti mais nada. E foi daí que a gente aprendi o Ho'oponopono, aprendi outras coisas com ela que eu acabei levando para a vida, que foi bem interessante. Então, Ai, que bom. às vezes a gente fica tão assim, é músculo, é ortopedista, é a minha hérnia de disco, e tem muita coisa a mais por trás que a gente não está entendendo. Muito mais. Tem nosso sistema nervoso autônomo todo para contar a história do estresse para nós, né? Saber a origem do problema, por onde tudo começou, e aí vem a inervação de víscera, tudo sai da coluna, e a coluna é nossa maior base, né? Nossa estrutura, e quando mexe nessa estrutura, balança tudo. Então, o sentido biológico da doença é o caminho que a pessoa chega. E encaminha nesse aviãozinho para quem você ama, para quem tem esses problemas que a gente tem falado. Agora o Dr. Patrick vai falar assim, ó. Eu vou sempre atrás da natureza, do que é natural. E a Juliana vem voltando isso com a história do Serete, da gente, né, voltar à natureza também. Então tudo se comunica muito bem. Uma coisa que não entrava na minha cabeça, e eu acho que o senhor falou muito essa semana ou a outra, não sei, sobre essas crenças em relação à suplementação, medicação. E aí também é bom para eu, assim, eu tô, como eu te falei, aqui com mais de 100 artigos para ler aqui de alimentação e dor crônica, que eu ainda vou pegar, mas eu sei que já tem muita coisa, né?
E se a nossa natureza é tão sábia em relação à alimentação, por que suplementar, né? Então a dúvida das pessoas é: se eu tenho hormônio, testosterona, se eu tenho, né, o estrógeno, se eu tenho todos os aminoácidos naturais, por que suplementar? E aí eu penso que da natureza, né, para o que é também nossas toxinas mentais, emocionais, e aí vai ter a consequência física, o que a gente não está conseguindo trazer para o nosso corpo de melhora, mesmo eu comendo, de repente, sei lá, eu sinto que eu até arroto, né? Alface, por exemplo. A pessoa às vezes vem falar isso pra gente, né? Eu como tanta salada que eu arroto alface, né? Então, o que que não tá absorvendo? O que que tá ruim? Então, o Dr. Patrick faz um mapeamento, assim, né? Então, a gente tá conversando porque eu mesmo, né? Meu marido passou com ele e aí descobri que você deu o PQQ pro Yu e não me deu. Vou te cobrar. Tá Eu voando. eu tomo no cacau, falo para todos os pacientes tomar no cacau e o senhor me dá um injetável, tá? Então a gente vai conversar. Então me fala um pouquinho dessa parte do que a gente traz de toxina ambiental e da própria comida, mesmo comendo um alface cheio de agrotóxico, né? Isso agride também, isso também é uma inflamação, é um estresse a longo prazo. Fala um pouquinho disso. Vou falar. É interessante, mas primeiro assim, eu te elogiei muito nos exames. Os exames eram Aí muito você não me deu PQQ. caros, né? Aí o dele eu precisei ir mais a fundo. Injetar, né? É, e aí eu até tirei o intestino da jogada, que eu já fiz já o intramuscular, porque eu falei, aqui já vai direto. Então, assim, depende muito da pessoa. Quando realmente você pega alguém que faz tudo certo, você faz pontualmente algumas formas. Vamos supor, a uva, que todo mundo conhece, o resveratrol, que é tão bem falado, que vem da uva. Para uma pessoa tomar, por exemplo, a gente hoje consegue com a indústria farmacêutica de manipulação, ou às vezes até na farmácia mesmo, resveratrol 50 miligramas. Resveratrol é um excelente antioxidante, atua no tecido adiposo, diminuindo a inflamação do tecido adiposo, então você diminui essa inflamação. Você atua nos vasos sanguíneos, diminuindo a inflamação subclínica desses vasos, então você diminui todo o estresse da aterosclerose que vai acontecer para a deposição do colesterol. E isso eu boto na microcápsula, 50 miligramas. Se eu fosse pedir para uma pessoa conseguir 50 miligramas de resveratrol só com a alimentação, ela teria que tomar, sei lá, 5, 6, 7 litros de suco de uva. Ou Aí vem a pessoa com vinho, né? 15 garrafas de vinho por semana, sabe? Então, assim, é uma coisa que hoje você consegue potencializar isso. Então, se a gente está buscando a saúde e a gente tem essa possibilidade de dar de outras formas, quando você vê que o intestino é muito ruim, você faz intramuscular, por exemplo. Algumas pessoas que são veganas ou vegetarianas, elas não ingerem carne, então você precisa fazer essa reposição de ferro. A maioria deles tem deficiência de vitamina B12, principalmente os veganos. Os vegetarianos ainda não, porque eles comem ovo. Então, como é que você vai suplementar essa B12 se a B12 praticamente faz parte de quase todos os processos mitocondriais do nosso organismo? Sabe? Sem B12, meu cérebro nem praticamente funciona direito. Então, você vai fazer isso via intramuscular. Né? Existe uma forma que a gente faz na farmácia, que é o Neurim, mas eu não gosto muito, que é a cianocobalamina, e tem uma forma que é a metilcobalamina, que é a forma ativa da vitamina B12. Você dá para a pessoa que tem deficiência de B12, ela fala assim, meu Deus, onde é que estava essa penumbra aqui que saiu fora? Então, a suplementação é para que a gente possa ter o que a gente chama de longevidade saudável. É um envelhecimento saudável, pensando na prevenção. Se eu faço tudo certinho, como era seu caso, a gente faz ajustes pontuais. Se a pessoa tem uma coisa mais complexa, aí você tem que, às vezes, lançar a mão do que a gente chama de estratégia ortomolecular, né? Que aí é fazer o PQQ, a coenzima Q10 intramuscular, o sublingual, o resveratrol, a curcumina, que é fantástica, que infelizmente a gente não consegue absorver muito no açafrão, né? A gente tem que comer muito, muito açafrão, o intestino vai ficar preso, nem vai funcionar direito.
mas hoje você consegue botar ali 300 miligramas de curcuminoide a 95% numa cápsulazinha e dá todos os benefícios da cúrcuma para a pessoa. Então, a suplementação é justamente para que a gente possa viver em níveis ótimos e deixar a doença bem longe. A evolução da medicina vai ser a gente guiar isso por a parte do DNA. Né? Então, eu tenho ali o DNA, eu faço todo o mapeamento genético da Andrea, do Patrick, e vou olhar o que a Andrea e o Patrick precisa. Isso já estamos caminhando para isso. Uhum. Então, talvez a gente não vai precisar ficar dando tanta coisa, porque eu já sei o que a Andrea precisa, o que o Patrick precisa, né? Mas isso também em partes, porque isso é genética. Existe o que a gente chama de epigenética, que é como eu influencio o meu DNA. Eu tenho um genes do bem e tenho genes do mal. Eu tenho um genes que pode me promover um câncer, que eu trouxe de família, e eu não sei. Mas como eu pratico atividade física, como eu me alimento, como é minha noite de sono, como eu controlo o meu estresse, isso pode silenciar esse gene, isso é epigenética, né? Uhum. Então, isso também é o caminho da medicina, é esse aí. Então, a gente vai ser cada vez mais medicina individualizada. Não existe mais receita de bolo. Protocolo, né? Infelizmente, o profissional que fica em protocolo, ele está aqui, ó. Ele parou de olhar o paciente. Ele parou de olhar 360 graus. Tá limitado, né? O que aconteceu muito, eu acredito muito na história do Covid, que faltou um protocolo, então teve muita, né, bagunça no meio da história, como uma atitude de guerra, né? A pessoa chega e nem consegue pensar naquele momento, né? Tá na luta ou na fuga. Então a pessoa paralisou com medo, né? Então, assim, até para tratar o paciente ficou difícil porque não tinha um protocolo formado. Não tem até agora, mas agora, seja que Deus quiser, vamos salvar todo mundo, né? Então não vou ventilar mais que nem um louco, né? Então, assim, tem muita coisa acontecendo que modificou. Então, eu acho que o tempo, né, ajudou, esse ganho de tempo ajudou muito, né? Então, o quanto a gente precisa ajustar isso mesmo. E o interessante do Covid é que fizeram os profissionais voltar para a fisiologia, para a bioquímica, né? Por quê? Porque eu não tenho mais um protocolo para eu seguir. E cada um é de um jeito, né? A pessoa que é ansiosa, ela veio inflamada com outra coisa. A pessoa de obesidade veio com a microcirculação muito alterada. A pessoa com problema cardíaco veio com aquela microcirculação. Então, diversos foram os casos, né? Mas aí você vê a inflamação crônica como bateu, né? Essa parte que a gente está falando aqui bateu muito. Eu me senti super, assim, até agora bem segura em relação a isso, por conta que eu falo assim, a doença não vem para te maltratar, a doença é um caminho, né? É uma ponte para você se autoconhecer, para começar uma jornada aí, né? E a pessoa que não olhou para o corpo teve que olhar de alguma forma, mas infelizmente ainda tem muito, por isso que eu faço essas lives, né, para educar nossos queridos ouvintes, mas também meus pacientes, também quem puder ouvir, compartilhar aí no aviãozinho com o maior número de pessoas para fazer essa live chegar para exatamente prevenir da educação. Acho que nosso papel é esse, da educação para a pessoa se prevenir. E atrás dessa prevenção, com essa higiene verbal, esse sentir, né? Aprender a sentir seu corpo, sentir-se saudável, e aí vem a prevenção, né? Porque a prevenção, se a pessoa só pensa em doença, ela vai só se cuidar quando ela tá muito mal, né? Veio um casal jovem, eu também estava até agora com um deles, menos de 30 anos, e assim, uma bomba relógio. Eu falei, vocês querem acabar onde? Na UTI? É lá que vocês vão ficar. Porque, assim, do jeito que tá, assim, estresse, 24 horas de trabalho, zero ser feliz. Eu falo que a pessoa tem que ter doses de felicidade no dia. Exatamente não uma super felicidade, mas que ela tem esses momentos, nem que seja de gratidão, né? No começo que ela acorda, ela ir construindo essa casinha de tranquilidade com respiração consciente, trazendo ela pro agora, né? Então, tomando essas rédeas do seu corpo, da sua mente, do problema que te causou isso e de onde você pode chegar, é o que vai dar, eu falo, não é o prognóstico, né? Mas é um alerta para a pessoa cuidar mesmo da sua saúde de uma maneira integral.
Sim. Só voltando no aspecto, quando você comentou no jejum intermitente, lógico que o jejum intermitente não é para todo mundo, as pessoas têm que ter uma orientação para fazer. Ou, por exemplo, eu oriento como começar a fazer. Eu falo assim, ó, se você começar fazendo um jejum de 10 horas, para mim já está fantástico. Daqui 15 dias a gente passa para 11, e aí a gente vai progredindo conforme tolerância. Porque quando você faz um jejum intermitente, automaticamente você começa a selecionar essas bactérias. As bactérias do mal, que a gente fala que é do mal, vai, que com o envelhecimento cada vez mais você vai ter nessas bactérias do mal, você começa a transformar essa flora bacteriana. Isso tem artigo científico, tá? Publicado no New England e publicado no Trials, sobre o jejum intermitente mudando a flora bacteriana. Então, lógico, às vezes as pessoas querem, vou fazer jejum, vou fazer 16 horas. Não vai aguentar uma semana, sabe? Então, tem todo um processo de orientação, mas que é muito benéfico para perda de peso, para diminuir colesterol, para melhorar triglicerídeos, para diminuir níveis de taxa de diabetes e insulina. Então, o jejum já é uma estratégia fantástica. Ela já ajuda muito nesse processo. Você falou de um casal que eu achei curioso. Outro dia também eu atendo muito casal, né? Veio o marido e a mulher. Depois manda o marido, né? A mulher vem e depois fica igual eu. Ainda é quando vem junto, né? Porque aí eu Tá com o marido em todos os lugares. e olhar pro outro. Aí quando eu fui ver, o homem da relação, ele tinha uma alimentação de família que era muito boa. Ela tinha uma alimentação de família que era muito ruim e ela criou todos os hábitos ruins, ela trouxe. Sim. Adivinha quem influenciou quem? Toda a parte ruim que ela trouxe, ela influenciou. Intoxicou o marido. Intoxicou o marido. E eles vieram, trouxeram até um filhinho pequeno. Eu falei, gente, mas veja bem, vamos transcender essa reflexão. Esse assim, hábito. Se vocês não mudarem hoje, essa criança pequena, daqui 20 anos, está no consultório médico. Então, assim, quando a gente muda para benefício de gerações da nossa frente também, não somos só nós, né? Então, isso aí a gente tem que pensar ainda nas gerações que vão vir para frente. Exatamente, às vezes até a moça vem, né, primeiro, às vezes ela é separada, justamente porque às vezes estava num ambiente tóxico, conseguiu acessar, conseguiu separar, mas vem com aquele problema e foi um caso, ainda não conhecia o seu jeito de trabalhar, ela tinha depressão e perda de memória. E ela me conta tudo isso e estava grávida no meio da história impactante que ela viveu, o choque, né? Então eu falei, olha, a gente está tratando de você hoje. Mas semana que vem a gente está marcando para o seu filho. Ele tem 4 anos, ele tinha alergias alimentares horrendas. E se acredita que com eu bioalinhando, que eu falo, né? Alinhando a mente, o corpo, fazendo essa técnica através da biologia dele, da embriologia, sem ele nem perceber, a criança nem percebe o que está acontecendo, ela me relata que ele melhorou 100%. E a alergia foi embora. Então, assim, o quanto a mãe e o pai mudando, né? Ele já prepara aquele ambiente para as gerações que vêm. É bem isso mesmo. Tanto hábitos intestinais, hábitos alimentares e hábitos mentais e emocionais. Então, é tudo. Não tem jeito da gente não olhar esse paciente como um todo. Vai fazendo a transformação completa, né? A transformação bem. E aí, voltando agora de novo no ponto que a gente tinha tocado sobre por que a gente acorda de manhã. Eu acho que a gente vive um pouco sem propósito de vida, sabe? Exato, sem sentido, né? A pessoa, que se tiver propósito, já é bom demais, né? Será que eu acordo de manhã só para trabalhar e pagar minhas contas? Eu fico dormindo, sei lá, Netflix custa R$ 25, pipoca 5, eu vou ficar em casa. Mas quando você tem um propósito de vida, e eu acho que cada vez mais a gente tem que ter propósito, o seu, assim como o meu, de cuidar de pessoas, de transformar a vida das pessoas, de você sentir o prazer das pessoas estarem melhor. Cara, eu acordo de manhã animado, assim, eu falo, hoje não é só um dia de trabalho, é um dia que eu vou transformar a vida de alguém, sabe? Lógico. Então, as pessoas, elas podem fazer isso em qualquer trabalho, qualquer trabalho. Quando você bota um propósito na vida,
tudo fica mais fácil. A gente está aqui 9 horas da noite, terminando de atender agora, mas a gente está influenciando positivamente algumas pessoas. Que uma pessoa mude em todas essas que estão nos ouvindo, já mudou, a gente já Já ganhou. foi ótimo, né? Já foi E isso ótimo, já foi é energia positivo. tão positiva que volta, entendeu? Essa questão de você fazer o bem e fazer com que o bem acabe voltando sem você perceber, porque você não faz isso por querer, você faz isso porque é o seu propósito de vida, melhorar a vida das pessoas. E aí melhorar vai em todos os sentidos, né? Se todo mundo, se a gente falar assim, olha, eu posso melhorar 1% a cada dia, no final do ano eu melhorei 360%. 365%, né? E às vezes a gente fala de propósito e eu percebo que as pessoas, assim, tem muita gente que eu trato que, né, não tem trabalho e não quis, né, ou não conseguiu, sei lá, por alguns motivos. E aí eu falo sempre para a pessoa que não tem uma cobrança, né? O seu propósito de vida pode estar bem. Se você está bem, a sociedade em si, né, as pessoas, uma retroalimenta a outra emocionalmente. Então, se você tá bem, a gente é um quebra-cabeça. Você vai influenciar ao redor de você quilômetros, milhões de quilômetros à distância. A pessoa do outro lado do mundo às vezes está angustiada por um problema que eu falo da Palestina, por um problema de guerra, por um problema da África. Às vezes a gente está angustiado porque a gente é interligado, a gente é uma teia só. Então, se você tá ruim, você tá depressivo, você tá com toda essa bagunça visceral, mental, emocional, congelada lá no passado, a gente convida para viver o presente, o hoje, porque uma pessoa depressiva, 1,5 km de distância influencia outra pessoa. Então imagina quem está do seu redor, sua família, seu filho. É bem grave mesmo. Então, exatamente por isso que eu resolvo sempre falar. A gente pode não falar tão bem assim, né? Mas eu tenho certeza que é sempre pro positivo. A gente não está aqui à toa. A É. gente está para mudar a sua forma de olhar para a sua saúde, olhar para a sua vida e assumir realmente, parar de viver superficial para cair de cabeça, né? Se não é assim, não fala com a gente. E voltando ao tema da nossa live, né? Então a gente voltou lá nessa situação do estresse, onde esse estresse crônico vai deixando o nosso intestino preso. Tem uma forma muito simples e custo zero, que é você chegar no final do dia, seja lá pelo mindfulness, pelo Ho'oponopono ou por outras técnicas, você parar 5 minutos do seu dia e fazer uma limpeza de tudo aquilo que foi ruim, automaticamente você está fazendo com que aquele pitbull que a gente conversou lá no início da história, que foi embora, esse pitbull diário que a gente vive com estresse, relaxe. E aí esse intestino que estava preso, porque cronicamente a gente foi prendendo ele, nossa, eu bebi água, comi fibra, mas o intestino está preso. Então fez uma meditação, automaticamente esse intestino já vai começar a soltar, porque o organismo vai entender que ele não está mais no modo luta. Ele está um modo agora que eu posso relaxar. Opa, chegou o meu final do dia, eu posso relaxar. Lógico que não é fácil, às vezes você começa a limpar essas memórias, incomoda, traz outros sintomas, a gente Dói, somatiza. né? A gente brinca que às vezes você precisa piorar para melhorar, né, André? Exatamente, dá um pico de diarreia, dá um pico de intestino preso, dá um pico de tudo. É o caminho. E esse intestino volta a funcionar. O seu A corpo gente vai para o equilíbrio, né? A gente não é 100% todos os dias, a gente sabe disso. Quando você tá com algum problema, que você não conseguiu trabalhar muito bem esse problema, o intestino prende ali 2 dias. Assim, aí depois você fala, opa, intestino preso, opa, tenho que trabalhar alguma coisa que eu deixei passar. Aí você vai lá, faz uma meditação, relaxa, coisa o intestino volta a funcionar de novo. E de alimentação, doutor, eu tenho ouvido muito, eu tenho estudado esses dias, até por conta de pacientes mesmo, de orientar, né? Tem muitos que às vezes não a gente fala, vai para nutricionista, vai para o doutor Patrick, mas não vai, né? Fica empacada. E aí o pessoal vai atrás do Yakult para falar de probiótico e é açúcar puro, né? Vai alimentar mais essas bactérias maléficas. E tem o kefir, o kombucha, que é um pouquinho caro, mas eu tô pesquisando para fazer.
E até para mim, eu falo que eu sempre testo em mim para depois falar para os pacientes. E o senhor dá mais alguma outra dica, não entrando Tem na área uma, do colega nutricionista, mas que às vezes ajuda quem está na live, assim, que não tem muita eu gosto condição. do Psyllium, que a maioria dos nutricionistas também passam, eu como nutrólogo acabo orientando. Eu gosto muito da fibra goma caça, que chama fibra B, né? Lembrando assim, o farelo, né, de aveia também, mas lembrando que se a gente for manipular, aí tem o Foz, o Chós, tem outras coisas. O kefir é muito bom, tá? O Yakult realmente tem muito açúcar, mas Muito açúcar. o kefir e o kombucha são muito bons. Para a gente começar a modular de uma forma melhor. Mas se as pessoas passarem a comer mais verduras, legumes e fizer um jejum de 12 horas, Jejuzinho! às 8 da noite, vai até às 8 da noite, é muito Sossegado. tranquilo. Tipo, olha, até às 8 minha última refeição. Depois eu posso tomar de repente, um chá para dormir, um chá de erva cidreira, um chá de mulungu, um chá de camomila, que também influencia positivamente essa flora intestinal. E água, muita água. 12 horas de jejum eu já começo a mudar minha flora intestinal. Show de bola, doutor. Eu acho que foi super enriquecedor, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer tirar conosco, ou se não, nos chame no direct, né? É uma comunicação direta com a gente, tira dúvida. Eu, com a minha saúde integrativa, o doutor com a dele, e a gente se conversando muito bem. Eu agradeço muito que tenha tido esse papo, foi super interessante para mim. Sempre aprendo, aprendo todos os dias. Foi muito bom, doutor. Precisamos Obrigada. mais vezes, né? Opa, com certeza. Você viu que eu já te deixei uma lista, né? Eu tive tempo de olhar ainda. Não, depois eu vou te chamando. Então eu agradeço a todos, uma boa noite. Se tiver alguma dúvida, chama a gente, doutor Patrick, lá no Instagram dele, eu aqui no meu, e a gente continuando aí trazendo saúde para vocês, trazendo mais consciência. E começa sempre, né? Se você quer saúde, começa a pensar em saúde, começa a falar, né, em saúde. Eu escolho, as minhas escolhas são para controlar minha vida, controlar minhas emoções, controlar minha saúde. Então, positivamente pensando, acredito que já vai fazer uma transformação danada na sua vida. Sem dúvida, é isso aí. E, querendo ou não, trazer mais essa reflexão do propósito de vida para as pessoas. Por que eu vou acordar amanhã, né? E como eu vou fazer no final do meu dia para que tudo aquilo que me contaminou não vá para minha cama? Eu acho que eu deixo essas duas questões aí para as Esse pessoas. checklist. É isso aí. É isso aí, doutor. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com você e vamos fazer mais vezes, né? Se Deus quiser, uma boa noite a todos e nos sigam lá no Instagram. Um Boa noite, abração. abração, até mais, né? Tchau.